Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o terceiro dia da nossa novena dedicada a São Francisco de Assis. No dia de hoje nós vamos falar sobre São Francisco e o amor à Igreja. Oração a São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Rezemos. Glorioso São Francisco, santo da simplicidade, do amor e da alegria, que do céu contemplais as perfeições infinitas de Deus. Lançai sobre nós o vosso olhar cheio de bondade. Socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e corporais. Rogai ao nosso Pai Criador que nos conceda as graças que pedimos por vossa intercessão. Vós que sempre fostes tão amigo dele. Inflamai o nosso coração de amor, sempre maior a Deus e aos nossos irmãos, principalmente os mais necessitados. São Francisco de Assis, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em silêncio, apresentemos agora a Deus, por intercessão de São Francisco de Assis, a nossa intenção para esta novena. Queridos irmãos e irmãs, no dia de ontem nós meditávamos sobre a conversão de São Francisco. No dia de hoje nós vamos falar sobre São Francisco e o seu amor à Igreja. Quando aconteceu a Revolução, muitos chamam de Reforma Protestante, Martinho Lutero é como se ele fizesse assim: nós tínhamos a água suja, a bacia, e nós tínhamos uma criança. A bacia é a Igreja. A água suja era o comportamento daquilo que estava errado. E a criança eram as coisas boas que tinham na Igreja, e tinham muitas. Quando nós olhamos para Martinho Lutero, o que ele fez? Ele jogou tudo fora. Jogou fora a Igreja, jogou fora as coisas boas da Igreja, jogou fora as coisas ruins da Igreja, ele jogou fora a bacia, a água suja e a criança. São Francisco de Assis, que viveu 300 anos antes de Lutero, ele tem um testemunho fantástico. Ele percebeu que para a Igreja ser mudada, não era preciso sair da Igreja. Ele queria e desejou mudar a Igreja por dentro.
sem sair da igreja. Ele percebeu que a igreja ia ser mudada, não era fundando outra igreja, era vivendo profundamente aquilo que Cristo deixou, era a radicalidade do Evangelho. Nos dias de hoje também muitas pessoas pensam assim, eu não vou ser católico porque a igreja tem muitos pecadores. Sempre teve. Mas quando nós somos católicos autênticos de fato, na igreja fundada por Jesus, que é a igreja católica, é possível ser feliz, é possível ser santo. A igreja ela não precisa de reformadores, a igreja ela precisa de santo. Francisco de Assis, tendo seu coração tocado por Deus, ele sentiu um profundo desejo de fazer a igreja ser melhor. Francisco de Assis, ele não queria ser padre, ele não foi padre, ele não chegou a ser sacerdote, ele foi irmão, ele foi apenas um religioso, apenas entre aspas, sendo apenas um irmão, um religioso, a sua vida, e aqui tem um detalhe importantíssimo da sua vida, a sua opção primeira não era pelos pobres, a sua opção primeira era por Cristo. Depois nós vamos meditar em outros dias. São Francisco de Assis não é o santo da ecologia. Estão traindo São Francisco de Assis. Parece que São Francisco de Assis era uma pessoa que fazia um trabalho social, era como se fosse um representante de uma ONG que veio cuidar da natureza. Não, São Francisco de Assis era um homem de Deus, era um homem apaixonado por Deus, e a partir da sua experiência de Deus, ele quis colocar as coisas na sua devida ordem, no seu devido lugar. Ele queria dar a Deus aquilo que pertencia a Deus, o ser humano pertence a Deus, a natureza pertence a Deus. Amar a natureza era um meio para quê? Para ele amar a Deus. Amar os pobres era um meio para ele amar a Deus. Ele fez uma experiência tão profunda com Deus, que a partir dessa experiência era impossível não amar a natureza e não amar os pobres. O amor primeiro e a base da sua vida era Deus. São Francisco de Assis, mesmo sabendo que muitos bispos estavam lutando por cargos, muitas pessoas na igreja estavam lutando por dinheiro, ele foi obediente. E aqui é possível lembrar Santa Teresa d'Ávila. Teresa dizia assim, quem obedece não erra. Foi um homem obediente, que soube esperar, que soube ser humilde. Ele amava a igreja em todos os seus aspectos. Aqueles que puderem ir a Assis vão encontrar a igreja de São Damião. Nós temos uma igreja muito grande e muito bonita de São Francisco, aqui na parte já mais baixa da cidade. E dentro dessa igreja de São Francisco há uma capelinha, bem no meio da igreja há uma capelinha. E essa capelinha é onde São Francisco teve a visão de vai e reconstrói a minha igreja. Então São Francisco de Assis, ele amava a igreja por fora, ele amava o templo, a igreja precisa ser bonita, a igreja precisa ser cuidada. Mas ele amava a igreja como uma comunidade daqueles que seguem a Cristo. Ele amava a igreja também como uma comunidade espiritual. Querido irmão, querida irmã, São Francisco de Assis, pela sua coerência de vida, pelo seu testemunho de vida, ele tinha todo o direito de enfrentar padres, bispos e até o Papa. Ele era muito mais santo do que essas pessoas. Mas ele nunca fez isso, porque uma pessoa que de fato encontrou a Deus, ela percebe que ela precisa lutar, e a sua vida deve ser uma grande batalha. Para quê? Para mudar a si mesmo, para transformar a si mesmo. A atenção, o foco e a luta de Francisco não era para mudar os outros, era para mudar a si mesmo, para ser uma pessoa melhor. Por isso que ele se tornou uma pessoa tão marcante, uma pessoa que a humanidade jamais vai esquecer, de todas as religiões, até aqueles que não têm religião. Por quê? Porque a sua vida era um desejo profundo de mudar a si mesmo. A sua vida foi uma vida dedicada a amar a igreja. Querido irmão, querida irmã, faça bem aquilo que lhe compete. Faça bem aquilo que você é chamado. E aqui você vai rezar, vai ficar bem tranquilo e depois você vai colocar tudo isso em prática. Quem é chamado a ser pai, seja um bom pai. Quem é chamado a trabalhar, trabalhe bem. E todos nós que somos chamados a nos configurarmos a Cristo, façamos isso de forma humilde, mas de forma determinada. Que é exemplo de Francisco, o nosso foco, a nossa meta, seja configurarmos com Deus, sermos um com Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus lhe ajude, que Deus nos ajude a permanecermos até o fim nesta novena.
Estamos rezando pelas suas intenções. O Padre reza pelos seus pedidos. Se você deseja uma vez mais, coloque no comentário quais são as suas intenções para esta novena. Estaremos rezando juntos. Por intercessão de São Francisco de Assis, por intercessão de Santa Clara, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrer